Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a nossa aula de hoje é sobre membrana plasmática. Esse tema, ele está dentro de uma área maior dentro da biologia que a gente chama de citologia ou biologia celular, que é o estudo das células. Célula que é a unidade morfofuncional dos seres vivos e ela tem várias porções. E apesar de ser muito micro, ela é um mundinho ali, ela é um mundo, tem muita coisa a ser estudada e a gente vai aí estudando cada uma dessas porções, dando agora total atenção para esse envoltório incrível, rico, cheio de detalhes que é a membrana plasmática. Esse envoltório ele vai estar presente em todos os tipos celulares, então seja uma célula eucarionte, célula animal ou vegetal, ou uma procarionte, como é o caso das células bacterianas, sim, todas têm esse envoltório celular, essa membrana plasmática. Todas iguais? Não, elas têm peculiaridades aí. E a gente começa então falando um pouco da questão das funções. Que funções gerais tem então essa membrana plasmática aí nos seres? A gente começa a falar sobre a questão da permeabilidade seletiva. Permeável é aquilo que deixa passar. E seletivo escolhe o que passa ou não. Então, falando de permeabilidade, eu estou dizendo para você que uma das funções dessas células é justamente deixar passar ou não algumas substâncias. Então, é um local de passagem. Entra substâncias, saem outras. Então, é esse local de passagem ali para essa célula. Isso é importante, é essencial. Precisa entrar nutrientes, essa célula produz substâncias que precisam sair, então vai rolar essa permeabilidade seletiva. Outra função é a questão da proteção. Né? Assim, protege essa célula, às vezes, de mudanças no ambiente, essa célula que está ali no sangue, se o sangue sofre alguma mudança, tem alguma substância ali, mudou o pH, ela está protegida, né? Delimitada também, e faço já o link aqui com a última função que eu pontuei aqui, da delimitação. Né? As células elas têm formatos diferentes e é claro que essa membrana está acompanhando ali, mas delimita o espaço dela em relação ao ambiente extracelular. A gente chama também de matriz extracelular. Então, o interior da célula ele pode ter algumas características, a gente chama desse espaço ou matriz intracelular. Então, está delimitado da matriz extracelular. E outra função é a identificação dessa célula. Assim, como assim identificação? Imagine você que eu tenho aqui a minha membrana plasmática, está aqui um recorte maravilhoso. Eu vou te mostrar aqui sobre esses componentes. Mas imagine você que eu tenho aqui, por exemplo, uma glicoproteína. E essa glicoproteína ela é típica de uma célula, de um tipo de célula, e ela não vai estar em outra. Vai servir para que essa célula seja identificada por marcadores, por mensageiros químicos. Um exemplo prático para você. Eu tenho lá o hormônio do crescimento, GH. Eu digo para você, olha, o GH é um hormônio, então hormônios são sempre liberados na corrente sanguínea e vão aí, em busca da célula-alvo. Como é que ele sabe qual é essa célula-alvo? Como ele sabe onde agir? Ele vai utilizar justamente a identificação, e essa identificação, esses receptores, está onde? Está nessa membrana plasmática. E vamos então às características. Quais características essa estrutura tem? Falando então da membrana, a gente tem uma característica que é o fato dela ser fluida. Então, ela não é uma coisa estática, não, ela fica se movendo, ela tem uma mobilidade e ela não é composta por uma única coisa. Ela tem vários elementos. Então, a gente fala que ela segue um modelo chamado de modelo mosaico fluido. Ela parece um mosaico. Sabe o que é um mosaico? Imagina assim, um quadro com várias peças coloridas diferentes montando ali. Essa é a ideia do mosaico. E olha para a membrana plasmática. Ela não passa essa ideia de que ela é um mosaico com várias formas. E aqui tem cores, né? São cores ilustrativas, no nosso corpo a gente não vai ter, mas formas diferentes, proporções diferentes, um grande mosaico, mas um mosaico fluido. Então, se você vê por aí, ela segue o modelo mosaico fluido. Entendi. Essas células elas podem mudar de posição, elas podem se mover. Então, é algo fluido. Outra característica é a composição. Afinal, ela é feita de quê? A tal da membrana plasmática. A maior parte da sua composição, representada aqui né, em amarelo, em alguns detalhezinhos um pouquinho amarelo claro, são lipídios. A maior parte dessa constituição é lipídica e faz muito sentido. Essa é a membrana plasmática. Essa aqui, imagina ser a parte interna da célula e essa é a parte externa. Tem água para os dois lados. Como que eu delimito algo se esse envoltório fosse feito de um material que dissolvesse na água?
perderia o sentido. Já o lipídio, lipídios são moléculas que elas não têm essa afinidade com a água. Então, às vezes tem um pouquinho mais, mas ela não é solúvel em água. Então, nada mais justo do que a maior parte da constituição da membrana plasmática seja justamente de lipídios. Mas de que tipo de lipídio? Repare, a maior parte, uma estrutura com uma cabeça, uma cauda, uma cabeça, uma cauda, uma cabeça, uma cauda. Estou falando dele, estou falando de quem? Dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles têm essa estrutura muito peculiar da cabeça e a cauda. Essa cabeça, ela é polar ou hidrofílica. Ela tem afinidade com a água, ela consegue ter contato com a água. Enquanto essas caudas, elas são apolares ou hidrofóbicas, elas têm aversão à água. Então, qual é a sacada? Eu junto cauda com cauda e as cabeças que têm capacidade de ter contato com a água ficam no ambiente externo, para o externo e para o interno. Então, é uma bicamada lipídica. Qual é a constituição da membrana plasmática? Ela tem uma bicamada lipídica, então é de lipídio? Sim, é uma bicamada. E é só de fosfolipídio, até pela coloração, aqui ajuda você a ficar claro que a maior parte dela é sim fosfolipídio, né? Mas eu tenho também, aqui com uma corzinha verde clarinho, colesterol, tá? O colesterol, ele faz parte da estrutura da membrana plasmática. Então, assim, aquele colesterol que também forma precursor para uma série de hormônios, como os hormônios sexuais, para o cortisol. É, ele mesmo. Aquele que eu fiz o exame e ele está meio alto, pois é, vamos rever isso aí. É ele, mas ele faz parte da nossa estrutura. Então, você vê que ele é importante, mas tudo em excesso é um problema, claro. Então, ele faz parte, ele é um lipídio, ele faz parte aqui. Além disso, rola também os chamados glicolipídios. São lipídios que eles vão estar associados a uma outra macromolécula, glico de glicose, carboidrato, pois é. Então você dá uma olhadinha aqui, ó, que é representado por esse verdinho escuro. Então você vê que ele tem, na sua estrutura, ele tem lipídio, mas também tem carboidrato. Então, maior parte dessa bicamada lipídica, fosfolipídio, colesterol, o glicolipídio, estão na categoria lipídio, mas o que mais tem? Deixei aqui claro para você que temos também proteínas, eu vou te mostrar aqui muitos casos das proteínas, e o glicocálix, ou glicocálix, a fala fica igual, mas a escrita você pode encontrar em livros diferentes, em diferentes livros de escritas diferentes. Então, para facilitar a tua vida, né, você vai fotografar esse quadro, não vai? Para depois você fazer seu resumo. Então, pode ser um ou outro, que se refere a esses carboidratos que ficam nessa porção externa da célula, tanto associados a esses lipídios, como aqui, ó, alguns representando alguns desses carboidratos. Então, no final das contas, se fosse para a gente juntar, a gente falaria que a composição da membrana plasmática ela é fosfolipoglicoproteica. Fosfolipo, ela tem o fosfolipídio, glico, ela tem uns carboidratos, proteica, ela tem proteínas. E eu quero mostrar um pouco para vocês dessas proteínas, porque são várias proteínas, tipos de proteínas diferentes, cada uma com uma missão. Porque a gente vai ter proteína na membrana com uma função enzimática de acelerar reações. A gente vai ter como, por exemplo, a proteína de canal, que vai permitir passagem de substâncias. Uma proteína que ela é famosa, a aquaporina, permite a passagem de água. Tem aí as proteínas da bomba de sódio e potássio, que vai fazendo aí essa passagem fazendo essa troca, onde ela vai expulsando ali o potássio e entrando o sódio. Eu preciso de uma proteína de membrana para fazer isso. Tem proteínas envolvidas com a transdução, que é a capacidade de receber alguns sinais e passar essa mensagem para dentro da célula. Ligadas ao reconhecimento, lembra que eu falei para vocês aqui sobre a questão de reconhecimento? Várias dessas proteínas elas vão ter esse papel. Então, assim, formatos e constituições estruturais diferentes, como por exemplo aqui a proteína alfa-hélice, né? A sua estrutura ela é diferente de uma proteína globular, que é bem abundante, ela acaba fazendo essa estrutura, né? Arredondada, proteína periférica, proteínas integrais, são formatos diferentes e vão ter aí funções diferentes nas células, cumprindo aí as diferentes missões. Então, são muito importantes as proteínas de membrana? São muito importantes para transporte e para os mais diversos funções nessa célula, tá? Então, você entendeu
a importância da membrana plasmática com as suas funções, com as suas características, e aí pudemos observar e destacar um pouco mais dessa superconstituição, desse grande mosaico muito interessante. Fechamos a nossa aula então e até a próxima. Tchauzinho!